Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje para mais um encontro num dia em que o inusitado aqui no nosso país se abraça fervorosamente ao inusitado aqui do lado, especificamente na Argentina. Mas o que acontece quando duas pessoas estão abraçadas de uma forma tão efusiva, quando a água vai subindo, subindo e subindo? Aquela paixão toda inicial pode se converter num duplo afogamento. E é isso mais ou menos que a gente já começa a enxergar com algumas colunas que a gente está lendo aqui na internet, nos veículos de comunicação impressos, em especialistas fora do nosso país, que eu irei compartilhar aqui com vocês para explicar o que está em curso nesse momento. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e não se esqueça, mande seu joinha, o seu comentário e, se puder, se inscreva no nosso clube de membros, tá legal? Então, vamos em frente. Gente, algumas situações merecem destaque, né, nesse processo eleitoral na Argentina. Em primeiro lugar, a questão relacionada à democracia e o processo democrático. Vários tweets, várias mensagens que foram dadas ao vitorioso ressaltaram a democracia, a vontade popular, enfim, e o resultado das eleições sendo respeitados, né? Principalmente a figura do derrotado na noite de ontem, que foi o Sérgio Massa. Antes mesmo do resultado ter sido proclamado, ele veio a público e reconheceu a derrota. Foi um ato assim, de muita civilidade, né, de muitos aspectos democráticos, que confere também à sua linha política, ao seu segmento político, uma legitimidade muito grande, uma força muito grande, para cobrar tudo aquilo que foi colocado em campanha e reagir também contra qualquer tipo de lesão aos direitos sociais do povo argentino. Então, essa foi uma grande lição que o bolsonarismo aqui nem de longe conseguiu captar, né? Esse comportamento que o inelegível aqui no nosso país nunca sonhou em ter, até porque ele pensou em golpear a nossa democracia. Bom, e a gente vai vendo situações que confirmam algumas análises que eu fiz aqui com vocês durante algum tempo, né? Vocês que acompanham sempre os nossos encontros aqui me viram fazer contagem regressiva para o dia que chegaria às eleições e, portanto, a derrota do inelegível, o que acabou se confirmando. O que a gente não imaginava é que tantos recursos, tantas malandragens, tantas ilicitudes fossem cometidas pelo inelegível para conseguir ganhar as eleições. Não fosse isso, a vitória da democracia seria muito mais larga aqui no Brasil. Mas a gente começa a enxergar algumas coisas aqui que apontam para o que vai acontecer no futuro. Na segunda coluna aqui, Brasil de Fato, Milei pode ter dificuldade para concluir mandato, diz especialista em história argentina. Gente, o que acontece é o seguinte, vários presidentes que não peronistas, que foram eleitos na Argentina, não concluíram o mandato. O que conseguiu concluir o mandato mais a duras penas foi o Maurício Macri, né? Outros três antes dele acabaram interrompendo em função das crises sociais e da pressão que a sociedade fez para que eles saíssem, né? Aqui tem uma coluna aqui no Brasil de Fato, onde a gente pode destacar aqui a fala do professor Carlos Vidigal, que é especialista em assuntos Brasil-Argentina. Ele escreveu esse livro aqui, Relações Brasil-Argentina, a Construção do Entendimento, onde ele coloca aqui algumas questões que eu quero ressaltar com vocês. Diz o texto: o presidente eleito da Argentina, Javier Milei, vai enfrentar dificuldades enormes para governar o país. E tendo como ponto de partida a história recente do país, existe uma grande chance, quer dizer, uma chance considerável, que não tenha sucesso e sequer consiga concluir o mandato que começa no dia 10 de dezembro. É a opinião de Carlos Vidigal, professor de História da UNB, estudioso da Argentina, em entrevista ao Brasil de Fato, após a divulgação do resultado eleitoral. Aí eu destaquei esse ponto aqui. As dificuldades do novo presidente, segundo ele, estarão concentradas em 4 aspectos: programas sociais, salários, inflação e dívida externa. Quanto aos 2 primeiros itens, Vidigal vê uma lógica semelhante. O governo precisa tentar recompor os valores deteriorados em razão da inflação, o que no atual momento econômico será extremamente difícil, assim como a geração de empregos, o que é algo que no momento sequer está no horizonte. Gente, um país que está em crise econômica,
Aí se apresenta uma figura com discurso ultraliberal, com Estado mínimo, que subsidia uma série de tarifas públicas na Argentina. E ele propõe suprimir esses subsídios. O que vai acontecer? Os preços vão subir. E o povo argentino, que já está numa insatisfação muito grande, daí ter eleito o Milei, como é que vai reagir na perda de mais direitos, de esmagamento de mais situações na sua convivência social? Está muito complicado, né? Bom, e aí a gente vai vendo que nas primeiras declarações de hoje, os primeiros atos, mostram que, embora nós não tenhamos na Argentina uma fila organizada ainda, mas parece que quando ela for organizada, ela vai andar rapidinho para que ele não termine seu mandato, né? Algumas situações. Javier Milei define suas primeiras medidas de governo na Argentina. O seu primeiro passo será empreender uma forte reforma do Estado que incluirá privatizações. A primeira privatização que ele quer fazer é da YPF, que é a Petrobras da Argentina. E se ele fizer isso, como os subsídios lá também têm subsídios, aliás, os combustíveis têm subsídios, os preços vão subir de uma forma muito intensa. Isso vai pressionar a inflação para subir mais ainda. Qual é a vantagem que o povo argentino vai ter no meio dessa história? Quem ganha são os empresários, né? São os grupos que querem se apoderar dessa empresa de petróleo lá na Argentina. Do ponto de vista do entendimento dele em relação às conexões do Estado argentino com outros estados, ele também já começou de uma maneira muito ruim, né? Milei pretende visitar Estados Unidos, Israel e Brasil fica em segundo plano. Gente, todos os presidentes da Argentina, quando são eleitos, o primeiro lugar que eles visitam é o Brasil. E o Brasil, todas as vezes que tem um presidente eleito, o primeiro lugar que o presidente visita é a Argentina. Ele está quebrando esse protocolo para fazer jus a essa vassalagem aos Estados Unidos, ao governo norte-americano e agora a Israel, por questões que ele está dizendo são razões míticas, né? Logo, o Estado de Israel, que está no meio de uma situação que não merece aplausos da humanidade, né? Por mais que tenha legitimidade em se defender, ninguém no mundo consegue aceitar o que Israel está fazendo na faixa de Gaza. E também na Cisjordânia. Uma limpeza étnica, bombardeios indiscriminados, morte de pessoas absolutamente sem nada a ver com o conflito, mas a supressão de direitos humanos, né? Água, energia elétrica, enfim, remédios. É um negócio ali que, enfim, mas ele está querendo visitar Israel lá, que ele vá para ver o que vai ter de bom para ele no meio dessa história, né? Os colunistas bolsonaristas estão comemorando como se fosse uma vitória de Bolsonaro. E tem uma coisa oculta no meio dessa história, né? Muito mais ligada à possibilidade do Bolsonaro pedir um asilo político na Argentina, porque aqui a situação para ele está ficando mais complicada, embora essa gente do universo paralelo entenda que ele pode, inclusive, vir a candidato à presidência da República já em 2026, que o processo todo seja anulado, enfim, essa gente aí sonha, viaja muito na maionese, né? E uma das pessoas assim mais ouvidas, mais assistidas pela direita é a senhora Bárbara do Te Atualizei. E ela estava virada no giraia hoje, né? Veja só como é que esse pessoal tá efusivo, né? Está abraçado, assim, de uma forma muito apaixonada ao Milei na Argentina. Mas vamos ver se isso tem algum resultado prático, né? Vamos acompanhar aqui a fala dela, num trechinho do papo dela de hoje. Eu tive que perder pra dar valor. O amor saiu caro, mas aguarda, meu filho, vai piorar. E talvez a população brasileira tenha que passar por isso pra, em 2026, entender que o que tá em jogo não é uma ideologia, mas a sua vida e de todos que você ama. O fenômeno que ocorreu na Argentina se repetirá por todo o mundo. E em 2026 teremos a volta do genocida, porque isso você não pode negar. No governo Bolsonaro não tinha esse calor. E é por tudo isso que o Capelli tá, ó... Espero que... Então, essa é uma intelectual da direita, né? Uma formadora de opinião, e que chega a ponto de incorporar o vocábulo genocida para o presidente que ela apoiou, né? Assim, de uma forma carinhosa, né? Para vocês verem como é que essa gente perdeu completamente a noção humana, perdeu completamente o pudor, né? E como ele se comporta de maneira absolutamente cara de pau, né? Bom, e aí a gente vai vendo situações que ela levantou aqui e que a gente vai vendo a direita toda jogando mais energia. Me refiro especificamente a uma espécie de guerra
absolutamente sem nenhum tipo de limite que eles estabelecem aqui no nosso país contra as pessoas que estão no campo democrático, as pessoas progressistas, as pessoas de esquerda. O Dudu Bananinha, depois de ter feito a ponte entre Milei e Bolsonaro, entre o papai, ele está colocando alguns textos hoje na internet, né? E aí um deles diz o seguinte: o que a esquerda não domina, ela destrói. É o vale tudo pelo poder. Há ainda quem pense que é tudo uma questão de sentar e dialogar, ou seja, não é não, né? Segundo ele, não. A esquerda só está esperando a oportunidade para te aniquilar. Ou você já os viu rechaçando os assassinatos de Stalin, Mao e Fidel? Cara, o que tem uma coisa a ver com outra, né? É uma gente que beira a demência completa, né? Mas muitas pessoas se conectam com esses dementes, então por isso que a gente fica preocupado, né? E a gente tem a obrigação de combatê-los, né? Bom, e aí outro post. Excelente chamada de vídeo Jair Bolsonaro, presidente eleito, o Milei. Lula tentou interferir na eleição argentina a favor de Massa, o candidato do Foro de São Paulo, mas não teve sucesso. Gente, é tanta cretinice. Em primeiro lugar, que o Lula não tentou interferir, como eles dizem, nas eleições da Argentina. Levantaram muitas falsidades, né, em relação a isso, né? E outra coisa, o candidato Sérgio Massa, ele estava longe de ser um candidato de esquerda, como eu coloquei aqui para vocês. Ele era um liberal, o possível ali, para enfrentar essa situação toda que se deu na Argentina, né, contra extremistas. Eu acredito, como eu disse para vocês, que não foi a melhor escolha que a Argentina fez, porque escolher o ministro da Economia para ser o candidato no meio daquele processo todo era escolher para perder, né? Enfim, mas as filas, gente, mal começaram a ser montadas e elas estão andando. E aqui no Brasil, a gente vê uma situação com essa para encerrar o nosso papo de hoje, né? O TSE já escolheu um novo corregedor. E adivinha quem é o novo corregedor? Vamos fazer um exercício aqui de adivinhação. O que vai acontecer aqui internamente nesse caso específico? TSE, novo corregedor assume 7 casos de Bolsonaro. Raul Araújo vai substituir Benedito Gonçalves, responsável por 2 pareceres que resultaram na inelegibilidade do ex-presidente. Magistrado é visto como mais um conservador e já proibiu manifestação política em festival de música. Bom, então são 7 ações, né? Vamos cravar aqui um resultado. O senhor Raul Araújo, ele vai fazer um relatório nos 7 processos pela absolvição de Bolsonaro e Braga Neto. Depois vocês me cobrem para ver se eu errei nessa previsão. Bom, por enquanto nós vamos analisar o cenário aqui, mas como eu disse para vocês, a possibilidade dessas figuras que estão abraçadas escaparem a tanta água que já começa a subir, já está, por enquanto está na canela, mas a possibilidade deles não beberem muita água sem querer no futuro é muito baixa. A questão é: quanto tempo levará para essa água chegar lá em cima, né? E quanto tempo eles resistem? Depois vamos ver quem é que do lado de fora dessa grande piscina vai ficar olhando e com bastante pena, né, dessas figuras, né? Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!